pra ver um deck profile de um duelista aqui da minha local, tá? O nome dele é Anderson, mostrando chama de Slash. E espero que curtam, tá? É de um Dark World, certo? E antes de mais nada, curta, comenta e compartilha, certo? Isso é muito importante pra gente. E se inscreve no canal. E aí, gente, então estamos aqui pra uma deck profile aqui do Slash. Dá um oi aí, Slash. Olá. Do deck dele, qual deck é? O Dark Watch. Tá bom, então vamos lá. Aí a gente se explica um pouco que o deck funciona. Tá, essa aqui é engine de Dungeon, né? Cada aqui. Certo. Dois de facada. Aham. Um pé grande. Pé grande. Ok. Jack Loop. Ah, os outros você não tá usando mais. Não, é isso aí que eu tô usando agora. Entendi, tá. Basicamente eles aceleram o jogo, né? Isso aí. Saquei. Principalmente por causa do Homem Mariposa, né? Que se ele vai pro cemitério, indiferente se ele vai ou não, eu consigo dar mais draw e jogar e pescar. Entendi. Eu consigo fazer os combos. Saquei. Beleza? Eu troquei um pouquinho a questão do setup por conta da consistência, né? Sim. Fica um pouquinho melhor, fica mais bacana de fazer. Né? Entendi. Sim, pode. Aí é um Cerule. Que serve pra que o Cerule? O Cerule, no caso, ele é meio safadinho, tá? Porque quando ele vai pro cemitério, ele invoca no campo do oponente e quando ele é invocado por Special, nessa situação, eu tenho que descartar uma carta. O efeito é o seu oponente descarta uma Entendi. carta. Né? Como ele foi pro campo do oponente, aí eu tenho que descartar uma Sim, carta. o oponente é você, entendi. Exatamente. Faz sentido. O Genta, que a gente faz a busca do campo, Ok. né? 3, com certeza. A nossa querida Snow, ela faz uma busca de um card de mundo negro. A gente consegue pegar daí o que a gente precisa, dependendo da situação. Entendi. Nosso querido Silva, que é o vai e volta. O Silva, Eu uso 3 Rainbow. certo? Eu uso 3 grafas, né? E aqui daí tem As techzinhas. Entendi. Tá, essas cartas não são uma vez por turno, né? Esse cara aqui é o Zéfiro, então o Zéfiro ele é uma vez por duelo. Entendi. Ele volta uma carta no campo que eu controlo e ele volta por special do cemitério. Entendi. E eu tomo 400 de dano. Nosso querido catalisador Salamander, eu mostro uma carta, a catalisador, Sim. mais um demônio, eu escolhi um pra fazer special e o outro vai pro cemitério. Legal. Quando um demônio que eu controlo ele vai pro cemitério por um efeito de batalha, ele volta pra minha mão. Justo. O Greffer, esse carinha aqui, ele é bem interessante, porque o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma invocação especial dele descartando uma carta. E uma vez por turno eu posso pegar uma carta da minha mão e uma carta do deck e enviar pro cemitério. Aí a Interessante. gente consegue fazer um combo bem bacana. Sim, interessante. Lava Golem, todo mundo adora um Kaiju, né? Então a gente tem Tirar mais do que um é melhor, né? Então, melhor ainda, né? Principalmente quando ele tá no campo e o oponente toma dano ainda, né? Só por ele estar no campo. faz sentido. O primeiro Kaiju, né? Tem um pessoal que chama ele primeiro Kaiju. Isso aí. E aí agora eu tenho a Beleza. parte das spells. Aham. Deixa eu colocar um pouquinho aqui pro Sim, lado. se quiser recolher. Isso aí. Temos destruição de cards. Tá. Essa aqui tá um pouquinho baleada porque é um xodó. É antiga, né? Isso aí, essa é do Aham. starter deck ainda. Nossa. Aí no caso eu uso o setup do Dark World, eu uso um pouquinho diferente, eu não faço hand loop. Eu entendi. trago um deck um pouquinho mais de consistência. Então eu tenho apenas um trocar. Sim, Eu uso o espanador de penas da arpia. muito bom. Eu uso uma carta só de fusão. Certo. Eu vi o pessoal, tem gente que usa 2, né? 2, isso aí. O pessoal usa 2. Eu tenho os arquivos do Mundo Negro. Essa aí não é muito comum o pessoal usando. Depende, o arquivo do Mundo Negro ele te ajuda porque assim, se tu, como eu te falei, eu não uso com hand loop, mas eu consigo trocar dependendo da situação da minha mão e dependendo da situação entendi. do jogo. Então ele é meio que pros dois lados, entendeu? Aí o arquivos do Mundo Negro ela me ajuda a descartar e fazer mais draws. Entendi. Faz sentido. 3 campos, com certeza. Esse campo é muito absurdo, né? Isso aí. E uma jogada que o pessoal acha meio duvidosa, mas eu adoro, a vulnerabilidade. Tá, isso é coisa de doente. Isso aí não tem muito o que falar. Isso é coisa de doente, com certeza. Tá? Maravilha. Isso aqui porque o que acaba acontecendo? Eu trago os meus monstros são muito fortes, né? Sim. Então eles têm mais de 2.500 de ataque.
comba junto ainda com o efeito do campo, então qualquer coisa eu só pego e bato. Se o negócio tá meio complicado, o esquema é tocar, sentar o sarrafo. Justo. Vai bem. Então, pra parte do extra, como eu comentei, eu não uso a hand loop. Então, a minha engine aqui, o meu setup das minhas cartas de extra são um pouquinho diferentes. Justo. Então, Vira ao contrário. opa, Isso. eu uso um Avramax, eu uso um Akashico, que nem eu falei, ele é meio puxado para um pro outro ali do hand loop. Sim. O Akashico, dependendo da situação, se eu faço o hand loop, e os outros é mais para consistência de deck. Entendi. Cavaleiro, Pesadelo, Deusa do Submundo, Olha aí. o Sarui É muito bom o draw que se dá o Sarui. e uma palusazinha, que é o básico, né? Porque Sim. como eu consigo colocar bastante monstros, então eu tenho essas opções aqui. Pô, dependendo como tu faz, é 4 negate de monstro, né? Exatamente. E aí vamos pros Exit. Então, temos um 38. Ok, ele é negate de Spell Trap? Exatamente. Não Spell Trap, ele é negate de Spells. Ah, de Spell. Isso, Entendi. diferente qual tipo de Spell. No primeiro turno ali, no primeiro turno não, desculpa. Quando o oponente for usar, eu posso ativar ele mega ativação e tomo o controle da Spell. Isso aqui. Aí eu tenho um combinho bem sem vergonha aqui também, que é esse carinha aqui, ó. Número 97 junto com o número 100. O que faz aí? Explica. Número 97, quando eu trago ele em campo, precisa de 2 monstros de nível 8, tá? Aí ele não toma target de efeitos de carta, tá? Quando eu detacho uma matéria, eu posso trazer um dragão número. Então seria um desses dois aqui. E Entendi. aí eu trago ele pro campo. E aí o outro dragão ele vem como matéria. Aí o que acaba acontecendo? Eu geralmente trago esse carinha aqui, esse bonitão aqui, tá? Ele daí vem uma matéria taxada. Aí ele toma... Eu posso desatachar uma matéria dele e o ataque dele se torna o nível de estrelas dos monstros XYZ que tem vezes 1000. Meu Deus. Então, se eu tô com uma mão bem interessante, eu consigo limpar o campo do oponente, trago ele do OTK no segundo turno já. É muito forte isso. Fora que às vezes eu faço ele de brincadeira, assim, eu já fiz ele com 25k. Meu Deus. Então fica uma coisinha bem bacana. Outra coisa da situação, ele fica com o ataque conforme os níveis dos monstros e é aí até o final do turno do oponente. Então sim, ele passa. Ele passa tranquilo. Legal. E se ele sai do campo por um efeito de batalha, eu posso destruir tantos cards quanto possível de monstros no campo. Legal. Sim, ele limpa o Mínimo campo. um. Entendi. E depois que ele vai pro cemitério, nós dois pegamos uma magia ou armadilha do cemitério e taxamos no nosso campo. E se o monstro for destruído, eu posso trazer ele de volta. Maneiro. Bem bacana. A única coisa ruim só é que se eu faço o combo no 97 por 100, eu não consigo dar outro ataque a não ser com o número que eu trouxe. Com o dragão entendi. que eu trouxe. Então é apenas ele que pode Ele atacar. loca pra atacar com o bicho. Exatamente. Entendi. Vamos lá. O nosso babuscazinho, né? Queridinho que... Isso aí é muito mau caratismo, cara. Isso aí é... muito... Então, o nosso Jingirsu. o Jingirsu é maneiro. Adoro essa carta é muito boa. Técnico treinador de gigantes. Ok. Pra fazer mais draws. A ideia é comprar pra caramba. É isso aí. O 23, o Lancelot, que é um negate de qualquer coisa no turno de cada um, no primeiro turno. Sim. Então, se alguém fizer alguma ação, eu desatacho uma matéria e... O primeiro efeito. Exatamente, eu Entendi. levo o primeiro efeito. Porém, ele tem um segundo efeito que é bem bacana, que é o quê? Na minha fase de batalha, se eu tenho um monstro, eu consigo atacar diretamente os teus pontos de vida. E se eu tenho a matéria e se eu consigo atacar, eu posso escolher um monstro face up e destruir esse monstro. Olha lá Isso aí. o Everton acenando. E, por último, mas não menos importante, as nossas fusões. Sim. Que com certeza, né? Eu uso apenas 2, tá? Aham. Mas é o suficiente. A gente consegue dar conta bem bacana com isso aí. Ele não nega, mas meio que ele nega o efeito, porque na verdade ele muda, né? Então... Na verdade, ele muda o efeito, mas ele é uma carta que muda o efeito para efeitos meio pobres, assim, sabe? Ele não consegue aplicar os efeitos para efeitos de cards diferentes, a não ser que sejam normais. Sim. Trap normal e mágica normal, né? E efeitos de monstro.
Aí ele troca o efeito dessa carta, fazendo com que o oponente descarte uma carta. E novamente você é o oponente. Exatamente, fazendo eu descartar. Entendi. Aí a gente consegue aplicar alguns combos, né? Fazer o oponente ficar com uma carta na mão, dependendo da situação, ou destruir um monstro e buscar outras cartas, porque os Dark Worlds eles aplicam 2 efeitos. Geralmente quando eles aplicam por um efeito de mão, de descarte de mão, Sim. aplicam um efeito. E aí se eu consigo aplicar por efeito do Grafas, ou se o oponente faz eu descartar uma carta, ele aplica juntamente o segundo efeito, que daí tem N funções, né? Sim, faz sentido. Muito maneiro. Esse é o combinho que eu uso atualmente. Eu tô pensando em mudar alguma coisa ainda, mas esse carinha aqui, do jeito que tá bem consistente. Tá E bem tem alguma bacana. coisa de side que você tá usando? Sim, temos um sidezinho. Deixa eu trazer aqui. Então, o side, eu tenho o número 15, que ele é uma espécie de um dragão de pobre, tá? Interessante. É um dragão de pobre. Eu trago ele com níveis 8, que eu consigo fazer bem fácil. Aí, uma vez por turno, eu posso detachar uma matéria e eu destruo um monstro que foi feito por invocação especial. E eu não preciso detachar uma vez por turno, então eu posso detachar as 2 matérias que eu trouxe com ele para destruir 2 monstros. Legal. Meio duvidoso, mas eu uso também um buraco negro aí, porque muita gente não espera um buraco negro, né? Né? Eu trago um outro... O 27. O número 22. A 22, isso. Esse carinha é bacana porque, dependendo da situação, a gente consegue trazer ele no campo. Ele tem 4.500 de ataque, então é um monstro que bate muito forte. Caraca, 4.500. 4.500 esse bichinho aí. Nossa. Exatamente. É grande. E aí o que Ok. acaba acontecendo? Eu consigo negar o efeito de um card, Ok. um efeito de card, né? Eu descarto uma carta, detacho uma matéria e coloco ele em modo de defesa e eu nego o efeito. Legal. O pessoal tem usado isso como para impedir o Dark Ruler. Aí o pessoal ativa uma spell rápida e eu uso o efeito dele e dá alvo no Dark Ruler. Oh, isso é legal. E aí tem como impedir a ativação de um Dark Ruler. Isso é bem forte. Bem bacana. Minha outra queridinha, Skill Drain. A terceira cópia, sim, faz Isso sentido. aí. Eu uso essa carta aqui. Não, isso é mau caráter. Nossa, o que eu tomei essa carta aí. Pelo Então, amor de Deus. essa carta é muito bacana porque o que acaba acontecendo? Quando eu ativar ela, qualquer tipo de invocação que não seja normal, quando o oponente fizer, ele tem que pegar 3 cartas do topo do deck e enviar para o cemitério. Então eu já consegui ganhar várias vezes apenas com uma carta ativada, que é a coleta de Por almas. deck out. Nossa. Isso aí. Que triste. Exatamente. Eu uso apenas um, tá? Eu consigo buscar ele por conta da quantidade de cards que eu busco no deck, então apenas um já é o suficiente pra mim. Eu uso um Gozen Match. Uso 2 vírus epidêmico. Muito bom esse vírus. Se você acha que a coleta de almas é coisa de macaratismo, o vírus epidêmico então é ótimo. E né? basicamente sai de graça, né? Porque tu tem o alvo pra destruir. Muitas trevas, isso aí. Aqui eu uso 3 máscaras da restrição. Nossa, isso aí eu tô sentindo uma pontadinha de rancor contra passarinho. Exatamente. Eu tô sentindo. 100% contra passarinho, porque esses pinguins aí nojentos não gostam. Então, pinguim tem que se dar mal. Opa, errei. Ok. Aí eu tenho 3 barragens dimensionais. Muito Vou botar boa. aqui pra cima. Pega a maioria dos decks. Isso aí, 3 barragens dimensionais para se precisar alguma coisa. Dificilmente eu uso, tá? Por conta da rotatividade que eu tenho do deck. Mas às vezes o negócio complica, então a gente dá um sidezinho aí bem bacana. E por último, mas não menos importante, eu tenho uma Lure. Você não usa no deck a Lure? Não uso no deck, eu não acho tão importante Sim. quanto outras cartas que eu tenho ali. Por exemplo, como drenar a Skill Drain, por exemplo. Sabe? Sim, sim. A Skill Drain é boa pra caramba. Às vezes eu uso dependendo da situação, mas ela deixa um pouquinho mais de side. Sim. Interessante. Esse aqui é um setupzinho bem bacana também, que dá pra usar. Dificilmente eu faço um side, eu sideio as cartas por conta das batalhas.
porque o deck, do jeito que eu montei na configuração, ele é bem consistente, então eu consigo negar, eu consigo destruir algumas coisas com bastante facilidade. Entendi. Mas geralmente o que eu uso para side, assim, que é quase sempre que eu uso quando eu preciso sidear, é barragem dimensional. Praticamente é isso que eu uso assim para Barragem é bem legal. é isso aí. Inclusive até vi que tem bastante, tem algumas, na verdade, trap que são comum, né? Dá pra usar até o Trap Tricks ali, porque o Trap Tricks não, o Trap Trick é o nome da carta. Que é truque sapateado, né? Sim, para trazer o... Que daí são mais cópias da mesma carta, né? Então, Eu tava até pensando em fazer isso, mas como a gente comentou, né, que eu te comentei, que eu Sim. consigo trazer com muita facilidade as cartas. sim, e não acaba não precisando. Que nem, por exemplo, o Buzz and Match, ou a coleta de almas. Como eu só uso uma, por exemplo, eu consigo trazer ela com muita facilidade por conta Sim. de pescar e descartar e trazer Sim, um compra monstro, muita carta. pescar. Aí como os perigos eles vão por special, aí como eu pescar uma carta. Entendi. Como eu tenho uma mariposa que faz eu descartar e pescar outra carta e acaba me ajudando, né? Então a gente acaba conseguindo com uma certa facilidade. Né? Faz sentido, faz sentido. Muito maneiro, parabéns aí. Certo, então. Foi legal, valeu aí então. Valeu então. E curta, comenta e compartilha, gente. Valeu aí. Até mais. Até. Tchau. Tchau.